Bom, então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A atividade de hoje faz parte da programação da Jornada do Patrimônio 2020, que é um evento da Secretaria da Cultura, como forma de homenagear e facilitar e incentivar o acesso aos patrimônios da cidade de São Paulo. Eu sou Tamara, sou do Instituto Trilhas, que é uma ONG que tem como objetivo fortalecer a relação entre a sociedade e o meio ambiente. E aí a gente faz essa relação por meio dessas trilhas urbanas, né, nos parques urbanos da cidade, favorecendo aí a apropriação do espaço público pelas pessoas. Então, a trilha de hoje, ela chama Memórias Escondidas no Parque Ibirapuera. Então, como a Mi já falou, sintam-se à vontade para poder ligar o microfone, interromper ou mandar algum comentário no chat. Então, começando pelo nome, Ibirapuera, né? Ele significa, em Tupi-Guarani, Ipira, que significa madeira ou árvore, Rauera, seria apodrecida ou podre. Então, madeira apodrecida. Porque na época da colonização, que essa região onde está localizado o parque era uma aldeia indígena guarani, ela era uma região alagada, uma região de charco. Então, as árvores ficavam em contato com a madeira, né, em contato com a água, e por isso o madeira apodrecida. E aí, os indígenas guarani da região deram esse nome. E também, para quem já foi andando até o parque, sabe, né, como é o relevo ali, que é uma região mais baixa, quem já subiu a Brigadeiro, por exemplo, vê como o parque ele favoreceu, né, essa formação desse charco. E para poder ser construído o parque futuramente, foram plantados eucaliptos australianos nessa região, porque eles têm a capacidade de sugar essa água do solo e fazer uma secagem desse solo. E uma observação, né, que nem todo o eucalipto consome água dessa forma, né, depende aí da espécie. E a gente pode ver, aí eu vou tirar aqui então para mostrar, aqui o mapinha do parque, e aqui próximo ao monumento das bandeiras, monumento às bandeiras, a gente tem um bosque dos eucaliptos, que é um remanescente aí desse plantio para poder fazer a secagem do solo. Que eles estão por aqui. Aqui, os eucaliptos. Bom, continuando. Deixa eu voltar. Então, o parque, né, ele está em São Paulo, regiado em Moema, que é na região centro-sul, e a gente pode ver aqui, então, o maciço arbóreo em meio a tanta construção, né? Ele foi o primeiro parque metropolitano da cidade, e ele foi projetado justamente para ser moderno e um espaço de lazer e cultura para a população. Então, falando um pouco da história do parque, essa área, esses terrenos de vários do Ibirapuera, eles eram terras devolutas, que ao longo dos anos elas foram sendo realizadas obras de engenharia e arquitetura, que somadas às modificações da própria natureza, foi moldando a região que a gente tem hoje. Então, aqui, em 1926, o prefeito da época, que é o Pires do Rio, ele teve a ideia de se construir o parque na região e ele justificou como sendo uma obra, além do que eu já disse, de cultura e lazer, sendo útil à higiene da população urbana. Então, depois, em 1929, a gente teve o primeiro projeto do parque, e em 1930, a gente tem aqui o Prestes Maia, que está à direita da foto. Ele era o secretário de Viação e Obras Públicas da cidade, e ele apresentou o plano de avenidas, que teriam diretrizes que iriam caracterizar o futuro do parque. Então, aqui tem um exemplo desse plano de avenidas, que é um sistema radial concêntrico.
dessas avenidas de São Paulo, moldando aí, né, o desenvolvimento da cidade. E ele copiou essa ideia, então, de cidades como Moscou, Viena e Paris, que estão aí nesse videozinho. E isso mostra uma consciência do poder público, que a cidade estava precisando desses parques urbanos, mas também mostra como essa rede viária ela estava sendo o foco, né? Estava sendo mais importante do que o parque, que ele era apenas um tópico dentro desse plano de avenidas. Então, aí o sistema viário, ele foi o elemento definidor da estrutura urbana de São Paulo. Então, aqui a gente tem uma planta de um dos projetos do parque, em 1933, que eles queriam mover o hipódromo do Jockey Club, que até então ficava na região da Moca, aqui em São Paulo, queriam colocar no Ibirapuera, alegando que as terras da Moca valiam 4 vezes mais. Então, queriam tirar de lá, né, uma região plana, para poder fazer mais construções, colocar indústrias e mover para aí, que era, né, que estava sendo construído esse projeto. Mas, como eu já disse, que era uma terra devoluta, o município alegou ali a frase: sendo o município legítimo e único proprietário desse terreno, ele não poderá aceitar a proposta feita pelo Jockey Club. Então, manteve aí o parque sem ele. A gente tem também que, em volta dessa região, dessa várzea, onde é o Ibirapuera, tinham favelas. E elas foram sendo removidas para o parque poder ser construído, então, em 1954. E eles já foram removendo essas populações no entorno do parque, já pensando e já programando qual seria a futura utilização desse parque, né? Qual seria o público desse parque. Então, a gente tem aí, em 21 de agosto de 1954, foi a inauguração do parque, comemorando aí os 400 anos da cidade de São Paulo. Então, tem essa plaquinha aí, que é a rua que deu o nome, né, Quarto Centenário, que é justamente por conta dessa comemoração da inauguração do parque. Aqui tem uma foto desse ano, de 1954, quando o parque foi inaugurado. A gente pode ver aqui grande quantidade de carros, né, de pessoas, a Avenida Pedro Álvares Cabral, e aqui seria o obelisco, né, hoje. E o obelisco, ele é um monumento que é comemorativo, né, também, feito nessa época da comemoração do parque, e ele é típico do Antigo Egito, que ele é uma construção, um pilar de pedra, que na parte de cima ele se afunila, na parte mais alta. E aí ele separa a avenida do restante do parque. E ele abriga os corpos aí de combatentes que foram mortos durante a Revolução de 1932. A gente tem aqui também a entrada do museu, aqui na parte de baixo. Também, né, uma das atrações que teve aí na inauguração do parque foi esse desfile a bordo de barcos dessas mulheres aí chamadas de sereias, usando trajes de banho, né, para poder mostrar a utilização do parque. E, assim, tanto na inauguração dele, que ele foi palco de grandes atrações comemorativas, quanto aí ao longo dos anos, que ele sempre foi recebendo grandes atividades, festividades. E um desses exemplos é a festa do Salão do Automóvel, em 1960, que eles adaptaram, aqui tá o Fusca, e ele navegou pelas águas do lago para poder fazer o lançamento da primeira edição do Salão do Automóvel. E esse Salão do Automóvel é um evento que ocorre aí a maior exposição da indústria automobilística do Brasil. Então, eles mostram os avanços automobilísticos, eles expõem carros, os equipamentos, os acessórios, né? Tudo aí, de novo, da tecnologia relacionada aos carros. Tamara? Oi. Deixa eu só ler aqui alguns comentários que o pessoal está falando. Então, estão falando como a cidade era linda, que era muito verde, né? Pelas fotos que você está mostrando dessa cidade antiga. Tem o pessoal aqui aplaudindo.
Falam que incrível esse desfile das sereias, achei muito boa essa foto também. E comentaram aqui também, né, que é curiosa essa moda arquitetônica de se construir um obelisco, porque imagino que seja porque tem outras cidades, né, no mundo que tem um obelisco também. E aí tem aqui comentários sobre esse Fusca que está nadando. Eles inovavam bastante, né? Aqui, olha a quantidade de pessoas, né? O Bosque dos Eucaliptos ali atrás, e a quantidade de pessoas que estavam ali vendo essas atividades aí, comemorando o aniversário da cidade. O Mariano falou, quero um, eu não sei, agora eu não sei ao que ele se refere, acho que é o Fusca. Eu queria navegar no lago. E deixa eu ver aqui, o Ibirapuera sempre atraiu muitos eventos, seria interessante criar este interesse em outros parques. Ah, com certeza, comentário da Virgínia, né? Com certeza. Queria que retomassem, né? Quantas pessoas aqui navegando pelo lago. Bom, então, continuando. Outra atração do parque, que também foi feita nessa época da inauguração dele, né, da comemoração do aniversário da cidade, é a ponte metálica. E muitas vezes ela é chamada por ponte japonesa, né, em função da sua curvatura, que remete aí à construção oriental. E ela foi construída nessa época por um arquiteto que queria que tinha essa estrutura em cima, né, dessa estrutura metálica, como um pavilhão para ser uma vitrine para expor os produtos da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, eles queriam mostrar, assim, essa grande construção, as possibilidades do aço na construção civil. Então, sempre moldando aí o desenvolvimento da cidade com o progresso, né, automobilístico, da indústria civil, do aço e de outras. E aí o arquiteto fez essa estrutura que ela pode ser removível, poderia ser removível e ser colocada em outro lugar. Então ela foi, e hoje a gente tem então aí a ponte que as pessoas adoram ir lá para ver o pôr do sol, os peixes ali que tem no lago. Tamara, deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas, que tem muita gente que entrou nesses últimos 20 minutinhos, tá? Então sejam todos bem-vindos, e bem-vindos, bem-vindas, e fiquem à vontade para fazer comentários, tanto pelo chat quanto para ligar o microfone, comentar, fazer perguntas, tá? A trilha é para vocês. Então, bem-vindos. Então, tá. Além do próprio parque, né, de tudo aí que a gente mostrou, que o próprio parque, ele já é um patrimônio da cidade, né, porque ele representa grande parte da história de São Paulo e tem várias memórias escondidas, né, o título da nossa trilha. E dentre essas memórias, quando a gente faz essa trilha presencial, a gente inicia nesse ponto, que é ali próximo ao Portão 7, seria a antiga serraria, que foi a quarta serraria do estado de São Paulo, e por isso ela é considerada um patrimônio e ela não pode ser modificada. Então, a gente teve um projeto de 1993 para poder integrar o viveiro, que tem ali na parte de trás do parque, ao parque. E aí a serraria estava ali naquele meio e daí integrou tudo. Aqui a gente pode ver as estruturas, né, metálicas, e como chama atenção, né, porque pelas peças, esse gancho vermelho, né, eles ainda estão em bom estado de conservação. Em uma entrevista que a gente fez com um dos jardineiros do parque, né, há muito tempo, ele falou que tinha um garoto que ele estava ali no meio dessas estruturas, ele acabou caindo e se machucando. E depois disso, a serraria foi desativada. E por ser um patrimônio, né, ela não pôde ser removida do local. E aí, hoje, ela é utilizada aí para diversas atividades corporais, para fazer práticas de esportes, de yoga e outras atividades. Então, a gente vê ali a moça pulando com aquele sapato canguru, né, fazendo exercício. Aqui, o casal fazendo, não sei, atividade de circo, né? E várias outras coisas aí que a gente pode encontrar. Tamara, realmente, né? Só que um comentário que
a gente que está muito acostumado a trilhar no Ibirapuera, a gente conhece esse cantinho aí do Ibirapuera. E a gente vê que algumas pessoas frequentam para esse tipo de prática esportiva, artística. Mas é uma área que muita gente nunca frequentou mesmo, nem sabe que tem esse espaço aí. Sim, até tem um bosque aqui atrás, né, o Bosque da Leitura, e ele integra aqui no Viveiro. Então, geralmente, quem está nessa parte de trás está ali na Uma Paz, né, e no Viveiro, ou já está ali na parte dos lagos, né. Realmente, essa parte ela é bem vazia. Deixa eu aproveitar que eu já te interrompi para ler alguns comentários aqui, que aqui falam, é interessante olhar o horizonte com poucos prédios nas fotos antigas. Hoje o horizonte está perdido atrás dos prédios. Ah, sim, né, em referência às fotos que você mostrou. E a Regiane fala, andei muito de patins quando adolescente. Ah, tá, tem pessoal andando aqui. E o Guilherme ainda lembra que essa parte aqui do parque fica próximo ao Bosque das Mirtáceas, que é um bosque que é uma delícia, né? Que quando elas estão em fruto, dão várias frutinhas ali. Diversas mirtáceas até um pouco raras, né? De a gente se encontrar na cidade. Na parte de trás, eu já vou abrir o Google Maps e eu mostro que tem várias jabuticabas, né, pitangueiras. E é bom que ela é pouco conhecida, né, porque sempre sobram as frutinhas que os passarinhos não comem. Bom, então falando do viveiro, que fica aqui na parte de trás, né, esse telado aqui, que a gente pode ver no fundo da foto. A gente teve que, na década de 20, o Manuel Lopes, ele foi um naturalista e um entomologista, que é um especialista em insetos. E aí ele se empolgou de transformar essa área ali num viveiro, para poder atender tanto as demandas do parque como da cidade, né? Em 1927, que o atual prefeito Pires do Rio, como eu já comentei, ele apontou a necessidade aí de implementar essas áreas verdes na cidade, de construir o parque, né, em função disso, e que seria útil à higienização a higiene da população urbana. Então, ele idealizou, o Manequim Lopes, ele idealizou os jardins do parque, e ele trabalhou todo o manejo, tanto do parque quanto o plantio dessas espécies, e fazendo aí essas mudas que seriam distribuídas pela cidade. Aqui tem um videozinho rápido sobre como era, né, nessa época, o viveiro. Que é justamente para poder atender, né, a demanda da cidade. E o Manequinho Lopes, além de fazer todo esse trabalho, ele foi um dos que tiveram a ideia de fazer aquele plantio dos eucaliptos, para ajudar com a drenagem do solo do parque, da região, né, toda, e poder fazer aí os outros jardins. Ah, Aqui é Samara. uma vista. Oi? Não, desculpa, pode continuar quando você... Não, pode falar. A Virgínia está lembrando aqui que, por mais que essas mirtáceas sejam deliciosas, elas são para os pássaros, tá? Que tudo que é produzido no parque, a gente não pode coletar nada. E deixa eu ver o que mais. Tem o comentário do Mariano falando, muito interessante conhecer a cidade a partir das as diferentes estruturas que existem nela. E legal ver também como o processo de transformação é cada vez mais acelerado. Nossa, é verdade, né? Nos últimos tempos, os saltos foram... E já vou aproveitar para falar outro comentário da Virgínia aqui. Uma das estufas era do Parque da Luz. Ah, tinha que ter o Parque da Luz na história. Obrigada. A estufa foi importada da Europa pelo Antônio Edsel, que era administrador do Jardim da Luz. O Edsel ficou triste, pois o nome do viveiro homenageia o manequinho. Por essa razão, deram o nome do Edsel para uma praça em frente a Ibirapuera. Ah, tá. O viveiro, ele... Pode continuar, desculpa. Continua, depois eu passo para o outro comentário. O viveiro, ele acabou chamando Manequinho Lopes, porque nessa época, depois que ele já estava há vários anos, né, o Manequinho Lopes, ele teve várias funções dentro do parque, tanto como jardineiro e
enfim, fazendo aí a manutenção dessas espécies, e ele acabou adoecendo, então aí o representante acabou colocando o nome do viveiro como Manequinho Lopes, em homenagem a ele. Ah, então Por isso ele levou o nome. o Edson ficou enciumado. Tem outro comentário aqui, a Daniela fala, lembra que tem Alma Paz logo ali depois do viveiro, né? E que tem vários cursos legais ali. E aí já emendo para o comentário da Márcia, que falou que fez um curso de jardinagem aí no Ibirapuera e tive a oportunidade de conhecer o viveiro. Que o viveiro é uma parte escondida mesmo do Ibirapuera, né? Pouca gente conhece. Sim. E aí o Guilherme faz uma brincadeirinha aqui falando, Virgínia, sempre me vi como um passarinho, então não tem problema. Ah, Guilherme. Bom, então, aí como comentário da Márcia, né, o Viveiro ele possui várias coleções, ele também oferece cursos e tá ali todo esse acervo disponível para os visitantes poderem ver, né? Então, o Viveiro ele tem 48 mil metros quadrados, ali anexado ao Parque do Ibirapuera, e ele conta hoje com 10 estufas, 97 canteiros suspensos e 3 telados, que é essa estrutura que eu mostrei aqui no fundo, né? Para poder fazer o sombreamento aí e as mudas poderem se desenvolver. Conversando com o jardineiro, eles explicam que então a muda, assim que ela é manejada, ela precisa ficar 15 dias para poder fortalecer, depois mais 15 dias aí na estufa para ir continuando o seu processo de crescimento para poder então ser transferida para outra área aí da cidade. E hoje o viveiro é responsável por fornecer aí aos órgãos públicos municipais esse estoque de mudas que eles têm. Aí então, falando da... Desculpa, já aproveito para perguntar que você fala. Então, toda essa produção de mudas é para manutenção da cidade, dos jardins e canteiros da cidade. O viveiro, por exemplo, não Isso. vende mudas e também não disponibiliza para a população. A gente perguntou num curso que a gente deu que a moça ela queria para a escola e parece que estava num processo aí de conversa com o viveiro para ver se ela conseguiria mudas para a escola municipal onde ela trabalhava. Mas aí eu não sei até que ponto foi, se eles liberaram ou não. Mas a princípio é só para atender a demanda da cidade mesmo. Que já é bastante. Uhum. Bom, então aí a gente tem um trechinho também, eles chamam de Jardim Cerrado, que ele tem diversas áreas aí para ter essa integração com os visitantes, né? Então, nesse jardim a gente tem amostras de espécies do cerrado, a gente tem esse outro pedacinho que tem espécies de regiões desérticas, né? Da Caatinga, por exemplo. E aí aqui eu queria abrir o mapa para vocês, para a gente ver um pouquinho, fazer um tour pelo viveiro. Vou colocar ele aqui. Enquanto você vai abrindo, o Guilherme comentou aqui. Antigamente era possível todo habitante, né, receber uma muda do viveiro, demonstrando onde tinha intenção de plantar, obter então até 5 mudas. Ah, a gente pode dar uma procurada nessa informação, já que eu perguntei, a gente coloca junto no link do vídeo. Ah, obrigada. Aqui, ó. Aqui a serraria que eu mostrei nas fotos. A estrutura, para quem não conhece. A gente caminha aqui para a direita. Indo em direção ao viveiro. Ixi, parou aqui. Aqui a gente tem um pau-brasil, quem puder ir lá também visitar, quem né, nunca pôde ver. Fica aqui bem atrás da serraria. E é uma madeira avermelhada, né? O tronco
que era muito utilizada para a fabricação de móveis e de violino. É considerada uma madeira de lei. E por isso, hoje, ela não pode mais ser derrubada, né? E aí foi ela que deu nome aí ao nosso país. Aí aqui, continuando, a gente chega, né, no viveiro. Nem sempre ele está aberto, a gente tem que ver o horário de funcionamento sempre que vai. E agora na pandemia, por exemplo, pelo que eu pude ver, ele não está aberto a visitação. E aqui a gente pode ver ó, as estufas. Deixa ele entrar. Ele não tá. Aí. Para vocês verem um pouco aqui os canteiros. Ele tem umas partes também com um sistema radial, que é tudo para poder receber escolas e poder fazer essa educação ambiental, né? Sobre as mudas e as espécies que eles têm lá. E aqui, indo até o final, a gente já chega no portão que entra ali na Uma Paz, onde vocês comentaram que oferecem cursos, né? Para a população. Então, voltando aqui. Tamara, Oi. a Virgínia comentou da diferença do piso, não sei se pode chamar assim, que estava na frente do viveiro, que é aquele, tipo uns tijolinhos, assim, um ladrilho, que permite permite que seja permeável, né? Então, quando chove, essa água consegue retornar para o solo. Diferente dos caminhos do viveiro, muitas partes dos caminhos do viveiro que são asfaltados, né? Então, é interessante ver essa diferença. E ela falou que queria que o piso fosse igual ao do outro. Sim, a gente pode ver aqui, né? Que é tudo asfaltado. Sendo que lá na frente são os tijolinhos, eu não sei o nome da estrutura, né? E alguns canteiros, né? Que também permitem essa impermeabilização da água. Mas ele tem essa rua principal, né? Que é inclusive de asfalto, ligando aí a Uma Paz com o parque. Bom, então falando sobre o parque, né? Aí a importância de se ter. Eu adoro essa foto, eu acho ela. E eu só prestei atenção fazendo, né? Um estudo ali da trilha, quando a gente foi. Olha quantas espécies, né? Quantos tons de verde. E quem olha essa foto sem saber que é no Ibirapuera, pode nem imaginar que é lá, né? Que é na cidade de São Paulo. E aí o parque, além dele representar, então, aí parte da história de São Paulo, né, mostrando aí o desenvolvimento, ele tem grande relevância por ser essa área verde. E a gente sabe também que morar próximo ao parque, uma área verde, é muito bom, né, considerando a possibilidade de lazer na área e do bem-estar, mas ele também tem outras funções super importantes, como, por exemplo, a manutenção do clima, né, com essas árvores, a importância da fauna, que habita, né, e consome os frutos, né, dessas árvores, da economia. Então, o parque ele atrai muitas pessoas. O Ibirapuera, por exemplo, ele conta com 160 ambulantes que estão lá todos os dias para vender aí coco, né, salgadinhos, o que a gente encontra aí ao longo do parque. E também tem essas grandes avenidas no entorno do parque e esse maciço de área verde, ele contribui para diminuir o vento que é canalizado nessas avenidas em decorrência do movimento dos carros. E também a construção aí, a vegetação na construção da paisagem, né, que deixa lindo aí, como vocês estão vendo na foto. Então, um dado aqui para... Oi. Desculpa, só para avisar que já são 5h36, tá bem? Tá. E a Virgínia fez um lembrete Já aqui que ela falou tá que lá no fim. ela falou que lá no viveiro, os canteiros mais novos, eles possuem pisos permeáveis. Então, nessas novas intervenções, eles já fizeram isso. E aí a Virgínia acrescenta uma outra questão aqui. Já estão pensando nisso. Uma questão é a alimentação das aves pelos visitantes.
As pessoas insistem em dar pão e salgadinhos. Percebi obesidade nas aves do lago. Os cisnes me parecem obesos. Isso é um problema bem em relação ao uso do parque, né? A gente tem vários problemas sociais que a gente pode observar, né? O lixo, até a gente estava falando ali da parte da serraria, que é uma região mais afastada, naquela época dos rolezinhos, né? Teve muitos relatos de roubo, de assédio, e também tem essa questão dos animais, né? Toda vez que a gente vai lá, tem copinho no lago, copinho plástico, ou tem salgadinho lá boiando que eles vão e comem. Realmente é complicado. Então aí, né, como estava dizendo, tem cerca de 15.500 árvores dentro do parque, sendo 239 espécies de árvores e 218 espécies de animais. E aí eu vou focar agora em algumas espécies de árvores que a gente encontra ao longo dessa trilha e que elas são muito interessantes, né? Então, por exemplo, aqui, vou começar com a paineira, essa árvore aqui da frente. Ela é uma espécie nativa do Brasil, ela tem muitas pela cidade, que a gente pode observar, e ela também tem um acúmulo de água. Você pode ver que o tronco dela, ele não é totalmente reto aqui, ó, ele tem uma leve curvatura, que é em função desse acúmulo que ela pode ter. E o fruto dela, ele não é comestível para os seres humanos, né? As maritacas adoram consumir as sementes, e ele dá essa paina, que seria esse algodão aqui. E na época que tá, na época do fruto, ali perto da serraria fica esse tapete aí de painas no chão, que todo mundo adora deitar, os cachorros, as crianças adoram brincar nessa região, e é lindo, né? A gente tem também essa figueira de bengala, que ela chama super atenção quando a gente começa a trilha presencial, a gente começa nela, justamente por essa, né, por essa dimensão dela e pela história dela, que não é tão legal. Ela passou por um processo, essa árvore em especial, ela passou por um processo de alporquia, que é uma intervenção que eles fizeram nos seus galhos, promovendo, então, eles cortavam, quando os galhos estavam crescendo, eles cortavam e enxertavam hormônios e faziam um direcionamento desses galhos para o solo. Então, eles fixavam, os troncos fixavam no solo e eles geravam novas raízes. E aí dá a impressão de ter várias árvores ao redor, né, ali da principal. Só que isso, eu vou pôr um videozinho aqui, que a gente filmou bem próximo à árvore, para quem não conhece. Só que todo esse processo ele foi feito por estética, né? Então seria uma forçação de barra aí para poder embelezar o parque. Não é tão legal. Assim, todo mundo acha que a árvore que se desenvolveu dessa forma sozinha. Falando também dos problemas do parque, né? A gente pode ver que ela tá toda rabiscada, né? Marcada. A imagem tá um pouquinho ruim, mas ó, né? Os escritos, né? As pessoas adoram deixar a sua marca ali registrada no parque, e isso não sai, né? Isso aí acaba prejudicando o desenvolvimento da árvore e não deixando, né, esse embelezamento, que também inclui aí um dos problemas sociais que a gente pode encontrar nos parques. Deixa eu aproveitar e já fazer um comentário aqui, tá? Ler os comentários do chat. A Virgínia fala: o homem interferindo na natureza para seu conceito de beleza. A natureza é bela por si só. E o Mariano fala: essa árvore é muito emblemática. E ela é mesmo, né? Ela passou por interferências, mas ela acaba chamando muita atenção por essa estética que ela apresenta, né? E a Mariana ele fez uma pergunta também. Deixa eu já fazer, aí você já responde tudo. E a serraria e o viveiro tem um pergolado do Burle Marx, né? Tem mesmo um pergolado lá. Eu não tô recordando se é do Burle Marx, você se lembra? Ou alguém aqui? É nessa parte de trás aqui, né? Ó.
que seria o Bosque das Leituras. Isso. Ah, a Virgínia já está falando que Vocês conseguem ver? Sim, deixa eu mostrar aqui pelo mapa. Vamos ver. É tão isolada essa parte, né? Ele aqui. Que ele foi, inclusive, batizado aí como Bosque da Leitura. Pelo silêncio. Não sei se consigo chegar mais perto. Acho que não. Ah, dá para ver, né? Aqui a parte do... Tá. Que fica com um banquinho embaixo. Tem muita gente tomando sol aí. E tem umas primaveras muito lindas aqui para tirar foto. Vou voltar aqui. Bom, e aí, voltando na figueira, né, dessa intervenção, tem até um postezinho aqui que a gente vê na imagem, né, eles segurando o tronco que eles mesmos modificaram ali, né. E muitas vezes que a gente está oferecendo essa trilha de forma presencial, a gente vê pessoas explicando, né, o porquê dessa árvore. Aí muitas pessoas falam, olha, são várias árvores, ou olha, é uma árvore só, né, e cada um aí vai pondo a sua interpretação, porque chama muita atenção. Bom, e aí, continuando, a gente faz o percurso, passa ali pelo parquinho, as quadras, e chega aí nessa árvore aí tão simbólica e tão importante aí para as populações do Brasil, que é o urucum. Ela é muito utilizada por comunidades indígenas em rituais, onde eles pintam as peles e fazem os desenhos ali que representam aquele ritual que eles estão realizando. Então, eles também utilizam como protetor solar, como repelente e até como medicinal. Esse urucum é o coloral que a gente conhece, que a gente utiliza na comida, né, aquele pozinho vermelhinho. E eles dizem que melhora a função renal quando você consome ele, além de muitos outros benefícios, né? E aí, nessas duas fotos, foi um evento que a gente fez em parceria com o SESC, onde a gente trouxe esse indígena Guarani, e ele, apresentando sua cultura, apresentou aí essa tintura de coloral, como fica forte, né? A tintura que eles fazem. E aí ele pintou a criançada lá. Aqui foi na trilha do ano passado, da Jornada do Patrimônio. As crianças, elas adoram essa parte, porque elas abrem o fruto, né? Aqui na foto ele tá um pouquinho seco, mas ainda assim deu para tingir um pouco aqui. E aí elas pintaram os braços, o rosto. E aí é uma árvore emblemática. Bom, aqui a gente tem, continuando essa parte, caminhando ali, tem mais um pedaço de bosque de eucaliptos, né? E a gente vê esse acúmulo de folhas aí na superfície. E isso a gente chama de serrapilheira, que ela tá. Não é que os auxiliares da limpeza do parque não acessaram essa parte, né? Justamente porque é importante para o solo e para toda a vegetação ali, para todo aquele ecossistema. Essa camada, ela tem folhas sendo decompostas, caules, frutos e até animais mortos, né? E é uma forma de retornar os nutrientes para o solo. Então, até caminhando assim por ela, eu ia pôr o videozinho, mas caminhando é um barulhinho gostoso que vai fazendo aquele crack, né? Quebrando os galhos e as folhas. E também uma região bem afastada ali, atrás das quadras, que a gente não consegue ouvir o barulho das quadras, justamente por conta aí dessa quantidade de árvores que faz esse bosquezinho. E teve, lá em 2015, a gente estava fazendo um estudo dessa área para poder montar essa trilha ali na região. E caminhando aí em meio dessa serrapilheira, a gente encontrou uns vestígios de uns tijolos, umas fundações de uma construção. E aí, pesquisando, né, para poder incluir na trilha, o que será que tinha ali nessa região? Se alguém quiser dar alguma ideia aí no chat, ou abrir o microfone, se alguém sabe o que tinha nessa região, o que poderia ter, né, nesses tijolos. Tá, então tinha uns tijolos assim no meio do solo, meio soterrados, era isso?
Isso, afastando um pouquinho aí as folhas da carrapilheira, tinha aí várias fundações aí de que era uma construção. A Regiane está falando aqui que talvez seja um coreto. Não. O Mariano falou que é a casa do Saci. E o Guilherme já tinha falado o Saci em si. Bom, vou contar para vocês. Coreto, eles eram bem comuns, né, nos parques urbanos da cidade, até na trilha que a Virgínia deu ontem, pela jornada também, ela falou bastante do Parque da Luz, né, que tinha o coreto, recebiam bastantes atividades, mas nesse caso não. Nesse caso, era um hospital, um asilo e um cemitério de animais ali no parque. Então, foi durante, então a gente, né, pesquisando, descobriu isso pelos vestígios dos tijolos, e foi em 1989 que tinha esse cemitério. A gente pode ver aqui nas fotos, né, que é um cemitério super igual ao dos seres humanos, né, que tinham campas, essas estátuas, várias pessoas para poder fazer o enterro dos animais. Ó, aí os exemplos. Aqui no fundo a gente vê bem a divisa do parque, né? Ali a cerquinha. E aí esse cemitério ele foi feito por um suíço que ele viu um cavalo, ele puxando um bonde pela cidade, e ele se revoltou. E aí ele chamou a imprensa e falando sobre a crueldade animal, ele chamou super atenção. E aí ele queria coletar aí os cães de rua, né? Porque eles nessa época eles davam muito veneno para esses cãezinhos que estavam aí abandonados na rua. E aí eles construíram esse hospital, né, nessa intenção de ajudar eles. E em 1972 teve uma mudança, então, porque iria construir o parque aí, e tiraram esse cemitério dali, eles removeram ali perto do estádio do Canindé, na Zona Norte, e justificando que ali era uma área de natureza. Então, não era para ter aí esse hospital e essa construção. E aí, uma das coisas que a gente pode. Desculpa, só que já tem várias pessoas aqui já ficando impressionadas, né, que não faziam ideia do cemitério. E você falou agora que em 1972 o cemitério foi fechado, né, e foi movido. E você sabe, acho que você comentou, em que ano que ele começou as atividades? Foi por volta de 1989. Ah, não, isso foi depois, desculpa. Não. Me confundi, desculpa. Então ele provavelmente fechou em 89. Ele foi transferido em 1972. 72. Acho que em 89 foi a transferência dos depósitos, né? Porque se a gente for lá, a gente não vai encontrar os ossos dos animais. Eles removeram esses ossos, desculpa, me confundi nas datas. Não, imagina. Mas a gente tem essa lápide aí, que seria do cachorro pinguim. Ele foi pela Nina e Nice, que não dá para ler direito aqui na foto, que são as donas. E ele nasceu, então, em 1937 e morreu em 1946. Se a gente for lá hoje, a gente encontra esse monumento aqui, mas eles falam que, como já houve a retirada, né, desses ossos dos animais dali, ele não está no lugar original dele. Então, o cachorrinho lá, o Pingo, não está ali. Nossa, e a gente tem também. Desculpa, a gente sabe que é da década de 30, então, pelo menos, esse cemitério, né? E aí só na década de 70 que ele foi desativado. Isso. Legal, bacana. E aqui também a gente vê aquela cruz, não sei se vocês repararam aqui no fundo dessas fotos, essa cruz de pedra. E hoje a gente também encontra ela, e há boatos dessa cruz que ela está no lugar original dela. É uma cruz que já roubaram a plaquinha, mas que seria então de um pastor alemão, segundo os registros aí que a gente encontrou.
E aí é onde a gente finaliza a nossa trilha, que todo mundo fica super impressionado, que ali era um cemitério de animais. E aí eu queria agradecer, não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Isso do ano que vocês perguntaram, eu coloco, quando a gente divulgar o vídeo no canal do YouTube do Instituto Trilhas, eu levo essa informação também. Michele, você está mutada. Obrigada. Deixa eu trazer um pouquinho dos comentários aqui. A Virgínia fala, né, de como é incrível e importante a gente conhecer todas essas transformações do território, né? São tantos segredos e tantas memórias aí escondidas. Essa questão do cemitério, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem. O Guilherme falou, nossa, isso é muito Stephen King. E é mesmo. Que Stephen King tem um livro, né, do Cemitério dos Bichos. E o Mariano falou, muito bom, parabéns, Tamara, e toda a equipe Trilhas. A Márcia fala parabéns também para Tamara. Muito legal, muitos segredos mesmo. Bom, então eu queria agradecer a presença de todo mundo, espero que vocês tenham gostado. A gente vai disponibilizar no canal do YouTube, né, como eu disse, e agradecer também a Jornada do Patrimônio por estar aí possibilitando o Instituto participando mais um ano, realizando as trilhas. E dessa forma, né, esse ano de pandemia, de forma virtual. E é isso, obrigada. Não esquece de fazer uma foto, hein, Tamara? Então vou fazer uma foto. A gente tem mais... Aqui. São 5h53 ainda, a gente tem até um tempinho, tá tranquilo. Deixa eu voltar para cá. Beleza? Tamara, no seu comando. A gente pode falar, você não tirar ou eu tiro? Todo mundo tira. Então tá bom. Então vai, no já. 1, 2, 3 e já. Beleza. Aí, obrigada então, todo mundo. Mas, Tamara, agora falando sério, esse negócio do cemitério, ele é verdade? Você não inventou isso, não? Pensei que você leu o livro e ficou inspirado. Nossa, que surreal. Com a ajuda da Virgínia, a gente encontrou ali os vestígios. E quando que vocês acharam isso? Então, quando foi que vocês encontraram isso? Acho que foi em 2015, né, Vi? eu acho que por aí, mas foi uma coisa incrível. Nós fomos montar uma trilha encomendada pelo pessoal do planetário, né? Porque o planetário tinha ficado com problemas e contrataram um grande número de estagiários para dar conta das filas e tudo mais. E eles quiseram fazer um programa bem interessante de integração. Nós trabalhávamos no programa Trilhas Urbanas e eles nos convidaram, então, para montar uma trilha que iria dar uma paz até a escola de astrofísica. E a gente quis mostrar um outro Ibirapuera, né? Porque eu sempre acho o Ibirapuera incrível. Passei minha infância andando de triciclo lá, eu adorava rolar na grama, caçar girino, essas coisas todas, mas sempre me intrigou assim, por que só no Ibirapuera a divulgação da cidade, a divulgação de eventos, quando você tem outros parques também que merecem atenção. Nem vou falar aqui do Parque da Luz. E aí eu falei assim, bom, vamos mostrar então um outro lado, o lado não comercial de Ibirapuera, porque a Tamara mostrou a questão da construção da ponte, e já a empresa que fez, já fez em Ibirapuera para mostrar os usos do aço, do tipo de aço que a empresa trabalhava. Então, isso começou logo na inauguração do parque. Então, as empresas também têm muito interesse, e as pessoas acabam ficando na mesmice do lago. Tudo bem, é bonito, é lindo, querem relaxar, mas a gente começou a procurar, falei assim, vamos para as frestas, para as franjas do parque.
E a gente saiu pela serraria e eu falei assim, não quero mais fazer aquele programa de TV que passa na serraria, mostra o Burle Marx, fala dele, mostra de outras obras dele, fala do pau-brasil, ficamos nisso. E a gente foi seguindo, começamos a vasculhar a Serrapilheira, perto de uma fossa seringueira, descobrimos um tampão de água, um tipo de um bueiro, e algumas outras coisas, começamos a ficar meio intrigada. Eu falei assim, bom, tem coisas aqui nesse subsolo que a gente desconhece. E fomos seguindo. De repente, a gente encontrou uns tijolos, 2 juntos, 3. De repente, nós já tínhamos uns 10 tijolos, assim, na sequência, como um caminho. Aí, nós compramos até um pincel para passar no tijolo, para a gente poder ver. E aí, a gente identificou a marca do tijolo, e começamos a olhar que todos os tijolos tinham a mesma marca, né, que era a cerâmica São Caetano. Começamos a pesquisar a cerâmica e começamos a caminhar no sentido de descobrir o que eram essas fundações, né? E a gente, na verdade, quando começou a pesquisar da cerâmica, que a gente chegou na história do cemitério. Quando a gente conseguiu chegar na história do cemitério, a gente conseguiu resgatar algumas fotos e um pouco do que tem registrado. E aí vem uma preocupação minha, que quem trabalhou comigo sabe, porque eu sempre repito, essa questão da gente não ter um apreço pela nossa história, uma divulgação, registros, né? Nós temos uma ausência de registro muito grande da história do nosso país, da nossa cidade, e até às vezes nem o nosso bairro a gente não conhece muito bem. Então, achei fantástico essa descoberta, porque você vê que foi nos anos 70 que esse cemitério foi demolido, na verdade, foi transferido, e eu nunca tinha visto. E eu sempre frequentei Ibirapuera, como todo mundo na cidade de São Paulo, principalmente na minha infância e juventude, Ibirapuera era o topo de linha, até por causa desses eventos, como o Salão do Automóvel. Até eu, que era criança, meus avós levavam no Salão dos Automóveis. Por quê? Porque era um lugar movimentado, tinha brindes, né? É muito menos por causa dos automóveis, porque era em Ibirapuera. A Bienal sempre me atraiu, né? Quando eu era jovem, eu perdia. E como é que eu nunca percebi nada de diferente, né? Então, isso realmente intriga e nos incita, assim, nos motiva a pensar, nós temos que continuar vasculhando a cidade, né? Porque só no Ibirapuera, olha quantos segredos a gente foi descobrindo. Imagina a cidade, né? Quantos segredos ela não tem, que a gente não sabe e que a gente não descobriu. Então, e até as fotos que a gente tirou, né, no túmulo do Pinguim, por exemplo, não dava para ler o que estava escrito, mas a gente encontrou as fotos aí nos registros que era a Nina e a Anice, que era um vira-lata, que a cruz era de um pastor alemão, porque já tinham roubado a plaquinha. Inclusive, também uma discussão que surgiu na sociedade, muitas pessoas a favor e muitas pessoas contra. Por que um cemitério de animais? Naquele tempo, isso não se usava. Então, quem tinha cemitério de animais era a classe mais elitista, né? A burguesia que podia enterrar seus animais, né? O resto das pessoas, as demais pessoas, não tinham esse direito, tá vendo que era uma coisa elitizada, né? Ligada ao hospital e um asilo de animais, um negócio muito bem bolado que poderia ter sido mantido. Hoje todo mundo tem animais, né? Então teria que ter um outro território para fazer isso, e existe, né? Depois chegaram os cemitérios de animais, porque se a pessoa cultua isso e acha que isso é importante, que isso é uma forma de preservar a memória, por que não ter para o animal também, né? Eu acho que ele é um ser tão importante na vida das pessoas, né? Mas houve essa discussão
E eu não sei se houve uma questão de problema de higiene, porque todo cemitério tem chorume sempre tem um problema de contaminação do solo. Eu não encontrei nada nesse sentido, mas eu imagino que alguma coisa tenha passado nesse aspecto, até porque você também tinha antes um hospital, o hospital também tem resíduos que precisam de coleta específica, especial, então dentro de um parque eu acho que também começa a complicar. Mas isso são só especulações da minha cabeça, mas assim, isso me fascina. Essas descobertas me deixam muito pirada, assim, achei fantástico. E vai justamente contra a ideia do parque, né? Que era de higienização da população e um núcleo de áreas verdes, né? Então, tirar realmente esse cemitério para plantar mais árvore e ter o embelezamento da cidade. E se pensar nesse aspecto também do uso coletivo, porque alguns estavam dando, entre aspas, um uso privado, né, para uma área coletiva. Precisamos descobrir mais algumas coisas lá, Tamara. Vamos, quando puder, né? Aqui no chat, muita gente mandando os parabéns, achando incrível, agradecendo. Mariano fala, caramba, que descoberta. Todo mundo ficou bem surpreso com essa história do cemitério. Eu acho que podemos encerrar. Senão eu começo a falar do Parque da Luz, né? Mas a Tamara tem muita coisa para contar ainda do Ibirapuera também. Então, obrigada de novo pela participação de todo mundo. Obrigado, viu, Tamara? Foi demais. Obrigada, Tamara. Parabéns, foi ótimo. Obrigada, até. Michele, depois tem gente me perguntando aí no chat se a participação em 4 eventos aí do Instituto Trilhas dá direito a uma trilha gratuita, né? Clube de fidelidade do Instituto. Tem gente que ganhou pulseirinha das 4 trilhas, das 5 trilhas, quer dizer. Já tem passaporte aí, passaporte trilheiro. Maratona, melhor essa maratona do que uma maratona de séries, né? Elas não acabam, você não sabe. Aqui a gente sempre tem um final feliz depois de uma trilha, seja ela virtual ou presencial. Gente, então, muito obrigada por prestigiar nossos eventos, o Instituto Trilhas. Adoramos tudo e adoramos receber todos vocês. E obrigada à Jornada do Patrimônio por mais um ano com esse evento bacana, aproximando a população do patrimônio da cidade. Obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Tchau. Boa tarde. Tchau. 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 Tchau.